Boa noite e bem-vindo ao Lendas do Sono. Hoje à noite, deixe-se conduzir pela história de Cleópatra, a rainha fascinante do Nilo, cuja astúcia e paixão moldaram o destino de nações. Relaxe, respire fundo e adormeça ao som desta lenda eterna. Capítulo 1. As raízes do Nilo. Parte 1. Nascimento de uma dinastia. As primeiras luzes da aurora filtravam-se através das cortinas de linho fino do palácio de Mênfis, banhando o aposento com uma claridade suave e dourada. No silêncio aveludado do alcovo real, um novo sopro despertava o Egito para o seu destino. O Nilo, deslizando abaixo, murmurava suas lendas milenares, enquanto os juncos sussurravam sob a carícia de uma brisa leve, portadora de grãos de areia e promessas distantes. Naquele instante, o mundo parecia suspenso. O ar vibrava com cânticos sagrados entoados pelas sacerdotisas, e cada vibração ressoava contra a pedra polida como um chamado à harmonia dos elementos. No centro do aposento, um berço de bronze cinzelado repousava sobre um pedestal de mármore negro. Seus suportes esguios evocavam as pétalas de um lótus desabrochado, símbolo de renovação e pureza. Dentro dele, envolto em tecidos púrpura e fios de ouro finamente tecidos, a princesa Cleópatra abriu os olhos pela primeira vez. Seu olhar, impregnado de uma sabedoria notável para sua tenra idade, cruzou-se com o da sacerdotisa-chefe que, com um gesto solene, a apresentou ao cortejo reunido. Volutas de incenso de mirra elevaram-se sob o dossel, envolvendo o aposento em um perfume inebriante, enquanto um cistro de prata tilintava suavemente, marcando o momento exato em que o destino se unia às estrelas. Ao redor do berço, os dignitários macedônios permaneciam erguidos, envoltos em togas de marfim bordadas com púrpura. O olhar grave, entre eles, Antípater, embaixador do reino Seleucida, observava com uma mistura de respeito e curiosidade, consciente de que a criança nascida naquele dia encarnaria mais do que uma simples herdeira. Seria o elo entre a cultura helênica e a tradição milenar do Egito. Diante deles, os sacerdotes de Osíris, vestidos com tangas imaculadas e cintos de esmeraldas, inclinavam a cabeça em silêncio, oferecendo à recém-nascida a bênção dos deuses antigos. O rei Ptolomeu XII, com o rosto marcado pelos anos de luta para manter seu trono, avançou. Cada passo ressoava com uma solenidade profunda, como se a própria pedra prestasse homenagem ao seu poder. Ele estendeu a mão coberta por uma luva púrpura e pousou delicadamente os dedos na cabeça da criança. Em um murmúrio grave e comedido, pronunciou uma invocação que vibrou contra as colunas de pedra: ó Ísis, deusa da magia e da maternidade, concede à minha filha a clarividência dos astros. Ó Horus, protetor dos reis, vela por seu destino, que seu reinado, um dia, una os povos sob a bandeira da paz. Naquele mesmo instante, um raro fenômeno celeste respondeu ao voto real. Um cometa de reflexos púrpura cruzou o céu matinal, deixando para trás um rastro prateado que ninguém esqueceria tão cedo. Os astrólogos, ajoelhados na penumbra, ergueram os olhos com reverência. Segundo seus cálculos, a trajetória do astro sagrado anunciava o nascimento de uma soberana extraordinária, cuja influência ultrapassaria as fronteiras conhecidas, até o coração de Roma e Alexandria. A cena assumiu então uma dimensão quase mítica. Sacerdotisas adornadas com penas de pavão
dançaram em círculo ao redor do berço, fazendo vibrar as percussões de seus cistros, enquanto cânticos em copta antigo misturavam-se à língua grega de um coro solene. As tochas de bronze projetavam sombras gigantescas, dando a impressão de que divindades antigas desciam do teto pintado com afrescos estrelados para contemplar a recém-chegada. Cada batida de tambor ressoava como um pulsar universal, unindo o destino da criança ao do Egito inteiro. Mais tarde, quando o cortejo se dispersou e o tumulto das festividades se afastou, o silêncio retomou seus direitos no palácio. Os ventos apaziguados murmuravam apenas o leve roçar dos véus, e o eco distante dos sinos dos jardins suspensos mal perfurava o ar. Na câmara adjacente, a rainha Cleópatra Ficon, o rosto marcado pela exaustão do parto, sorria suavemente. Seus traços, ao mesmo tempo duros e ternos, refletiam a herança complexa de um povo que desafiava o tempo. Ela tocou delicadamente a bochecha de sua filha, depositando um beijo impregnado de esperança e segredos ancestrais. A nova princesa, envolta em silêncio, parecia compreender que sua jornada começava bem antes de seus primeiros passos. Os imensos afrescos da câmara já contavam sua história. Viam-se a deusa Ísis oferecendo sabedoria a uma jovem, Horus erguendo seu cetro acima de um trono e no centro um lótus aberto irradiando uma luz dourada. As imagens, gravadas na pedra, lembravam a qualquer um que as contemplasse que o destino de Cleópatra estava selado desde o início dos tempos. Enquanto Mênfis despertava com o clamor dos corvos e as preces matutinas, o Nilo fluía, incansável e eterno, carregando em si a memória de todas as rainhas, reis e conquistadores. Em suas águas dizia-se que as vozes dos antigos faraós sussurravam, transmitindo seus conselhos a quem soubesse ouvir. Esse rio, abismo de lendas, seria a testemunha silenciosa das provações vindouras, das alianças seladas na poeira das caravanas e dos conflitos moldados pela ambição dos mortais. Assim começou a história de Cleópatra, tecida na própria trama dos deuses e dos homens. Uma odisseia que, um dia, ultrapassaria as muralhas de Alexandria para abalar as fundações de Roma. O mundo jamais imaginaria que uma criança nascida sob um cometa púrpura se tornaria a última rainha de um império milenar, a guardiã de um segredo capaz de mudar o curso da história. Parte 2. O coração do Egito. As portas monumentais de Mênfis abriram-se para um mundo em efervescência, onde a poeira dourada do deserto misturava-se aos aromas intensos de ilang-ilang e cipreste. Desde seu berço, Cleópatra já percebia o sopro poderoso do reino, o martelar dos cascos dos cavalos, o tilintar dos escudos de bronze, o canto rouco dos mercadores sírios, anunciando a chegada de suas sedas reluzentes. Cada pedra das muralhas vibrava com essa vida abundante, guardando na memória as conquistas dos reis e as revoltas das populações vassalas. Nos arredores do templo de Ptah, os sacerdotes encapuzados moviam-se como sombras, oferecendo aos fiéis estatuetas de divindades protetoras, enquanto o som obsessivo de um pandeiro ritmava os gestos precisos das dançarinas sagradas. Sob a cúpula onde circulava uma corrente de ar fresco, Cleópatra, envolta em um véu leve de tecido, foi conduzida por sua governanta à grande corte interna. Lá, uma bacia de cobre polido refletia as linhas perfeitas das colunas ornadas com hieróglifos que narravam a epopeia dos Ptolomeus.
Nenúfares brancos flutuavam na água, exalando um perfume cristalino, e cada folha parecia acariciar a superfície, convidando a criança a perder o olhar no espelho úmido. Os raios do sol, filtrando-se pelas arcadas, brincavam sobre sua pele macia, como se quisessem ensinar que todo o reino se refletia em seus olhos nascentes. Enquanto explorava esses espaços sagrados, a voz grave do historiador real, Calíxenes, guiou-a até uma estela monumental. Os caracteres gravados relatavam a fundação mítica de Mênfis, quando o espírito de Ptah moldou o mundo com suas mãos divinas. Calíxenes tocou os símbolos, os olhos brilhando de erudição. Aqui, tua linhagem encontra suas raízes na pedra e na magia. Cada faraó, desde os primeiros senhores do deserto até teus ancestrais helenísticos, manteve o vínculo entre os homens e os deuses. Tu mesma, futura soberana, serás o elo que conectará o passado ao futuro. As palavras carregadas por um silêncio respeitoso ressoaram no coração da pequena princesa, despertando nela o peso desse nome, ora protetor, ora temido. Os dias seguiam um ritmo imutável. Ao amanhecer, o arauto real percorria a cidade para proclamar os decretos do rei, enquanto os artesãos, sob o olhar vigilante dos capatazes, moldavam oferendas de pedra, ouro e marfim. Cleópatra observava, fascinada, o martelar dos cinzéis de bronze contra o granito, o canto cristalino das fiandeiras de linho, o esticar dos véus de seda nos teares. Cada som, cada aroma fixava-se em sua memória, como as fragrâncias de um sonho que ela um dia aprenderia a decifrar. Ao meio-dia, o Nilo, vasto e imperturbável, oferecia uma cena diferente. Em suas margens, as barcas carregadas de trigo desciam em direção a Alexandria, enquanto pescadores envoltos em véus púrpura lançavam suas redes em ar. O chapinhar da água contra o casco ressoava com uma suavidade hipnótica, e a visão daquelas embarcações deslizando rumo ao horizonte dava a impressão de que todo o reino flutuava em um oceano dourado. Os mercadores egípcios negociavam arduamente o preço dos cereais, enquanto contrabandistas sírios, escondidos à sombra das palmeiras, trocavam lingotes de ouro por especiarias em voz baixa. Cleópatra, envolta em um manto de linho branco, observava esse balé, já sentindo a extensão de seu futuro domínio. Um mundo de riquezas infinitas, mas também de equilíbrios frágeis. Quando o sol declinava, um clamor subia dos subúrbios. Os gladiadores gregos ensaiavam seus duelos, afiando suas lâminas e ajustando seus capacetes de bronze. A multidão, reunida atrás de grades de madeira, aplaudia cada parada, cada resposta. Os escravos, pesadamente acorrentados, executavam danças rituais sob os braseiros flamejantes, suplicando aos deuses por um fiapo de misericórdia. Nessa atmosfera dramática, Cleópatra entrevia a aspereza do poder e a violência latente sob a superfície reluzente do reino. Já compreendia que sua função como rainha exigiria não apenas a graça de uma deusa, mas também a firmeza de uma guerreira. Ao cair da noite, as lâmpadas a óleo se acendiam nas ruelas, desenhando círculos de luz vacilante nas paredes de adobe. As famílias reuniam-se em torno de banquetes modestos, partilhando pão com cominho, figos cristalizados e vinho temperado. Cantavam baladas dedicadas a Osíris, evocando sua ressurreição e a promessa de uma vida além da morte. Em cada lar, a história dos deuses entrelaçava-se com a dos homens, criando um universo onde o sagrado e o profano
permaneciam indissociáveis. Sob um dócil de cortinas bordadas com ouro, Cleópatra, aninhada contra o peito de sua ama, o rosto iluminado pelo brilho trêmulo das chamas, ouvia esses relatos antigos. Cada palavra, cada melodia penetrava seu ser, forjando nela a convicção de que a palavra seria a arma mais poderosa para governar. Assim transcorreram os primeiros meses da princesa no coração pulsante do Egito. O reino, vibrante de cores, sons e perfumes, já havia impregnado sua alma com uma ambição silenciosa. Mênfis, berço de seu destino, era o palco de uma iniciação sem retorno. Ao longo dos dias, Cleópatra aprendia a ver, ouvir e sentir a alma de seu povo, a dos escravos e sacerdotes, mercadores e soldados. Nesse microcosmo de esplendores e trevas, ela tecia pacientemente os fios de um império que um dia conduziria ao seu apogeu mais brilhante. Parte 3. Juventude e primeiros ardores. Sob o véu apaziguador de uma manhã pastel, Cleópatra crescia ao ritmo imutável das inundações do Nilo, cujas águas crescentes traziam a promessa de uma colheita abundante. Nas vastas galerias do palácio, o assoalho de mármore ressoava com seus passos suaves, enquanto a luz filtrada pelas colunas adornadas com lótus pintava arabescos móveis nas paredes. Cada aurora oferecia um quadro diferente. Nuvens de borboletas girando ao redor dos jardins suspensos, um cortejo de pavões desdobrando seus leques iridescentes e o canto metálico dos balancins de água capturando o suave curso do rio. Criada entre dois mundos, helênico e egípcio, ela seguia aulas de gramática grega sob a voz grave do erudito Aristandro, cuja toga imaculada contrastava com os pergaminhos amarelados que ele desenrolava diante dela. Ele corrigia suas primeiras tentativas de versos, exaltando a música das palavras, enquanto ao seu lado, a sacerdotisa Taús, figura velada, ensinava-lhe os signos hieroglíficos, aqueles desenhos sagrados que conectavam os vivos aos deuses. À sombra de um sicômoro, Cleópatra ouvia alternadamente as fábulas de Homero e os mitos de Ísis, consciente de que cada lenda tecia nela uma parte de poder e mistério. As lições eram entremeadas por momentos de despreocupação. No pátio interno, ela fugia dos jogos de bolinhas de gude dos pajens para correr atrás dos flamingos que chapinhavam nas piscinas rasas. Suas penas brilhantes, rosa e coral, roçavam seus dedos ávidos por Anno Domini 2025 por suavidade, enquanto um gato egípcio de pelagem listrada se aninhava contra sua perna, ronronando como um coro harmonioso. Às vezes, os servos lhe traziam uma bandeja de figos suculentos e romãs reluzentes, cujo suco rubi pingava em seus lábios, lembrando a cor sagrada do sangue derramado em honra aos deuses. Nos corredores silenciosos, ela tocava as estelas gravadas, pousando sua mãozinha de princesa na pedra milenar. Imaginava então as vozes extintas dos faraós, sussurrando conselhos esquecidos, e acreditava ouvir o tilintar das sandálias de Hatshepsut pisando as lajes sagradas. A cada encontro com os rostos severos das estátuas, um arrepio a percorria, como se a alma do Egito lhe falasse, guiando-a para um destino extraordinário. Ela aprendeu a ouvir esse murmúrio interior, a decifrar os presságios escondidos no vôo dos pássaros, na forma das nuvens e no brilho das estrelas. Quando o calor tórrido do dia caía, ela se refugiava na biblioteca real, um labirinto de tabuletas de cera
e papiros cuidadosamente organizados em prateleiras de cedro. Lá, sob o olhar atento da escriba Filomela, ela redescobria o gosto pelo saber. Memorizava os hieróglifos que cantavam a vida e a morte, os tratados de medicina ditados por Hermes Trismegisto aos mortais e os pergaminhos de astronomia que revelavam o caminho dos planetas. O perfume inebriante do incenso de cedro misturava-se ao aroma da cera aquecida, criando uma atmosfera solene, quase mágica, onde cada respiração parecia nutrir o espírito com uma energia sagrada. Às tardes, a princesa seguia aulas de retórica ministradas pelo jovem orador Pirrus, cuja voz vibrante imitava o timbre de um aedo. Ele a fazia declamar discursos inspirados nos filósofos de Atenas e nos senadores romanos, despertando nela a arte sutil de convencer e encantar. Suas palavras flutuavam no ar, carregadas de significado e emoção. E Cleópatra aprendia a dosar seu tom, a temperar sua paixão para melhor cativar a audiência. Compreendeu então que a palavra, manejada com destreza, seria a arma mais poderosa de seu arsenal. Ao cair da noite, quando o céu se inflamava de roxo e açafrão, ela escalava as muralhas externas para contemplar a cidade pálida sob um véu crepuscular. Os telhados de telhas vitrificadas brilhavam como espelhos, e o Nilo estendia sua fita fumegante rumo ao horizonte. Os clamores distantes dos barcos carregados de tesouros misturavam-se ao canto plangente das sereias marinhas, lendas vindas de costas longínquas. Naqueles instantes suspensos, seu coração se enchia de um desejo inefável: unir os povos, moldar um império onde a cultura e o comércio tecessem uma rede de influência sem rival. Suas emoções nascentes revelaram-se quando, por volta dos 10 anos, conheceu seu primeiro companheiro de amizade e rivalidade, a princesa Arsínoe, prima estrangeira e filha do mesmo sangue real. Sua cumplicidade explodiu em justas de espírito. Desafiavam-se com enigmas, apropriavam-se das passagens mais sublimes de Homero e esforçavam-se para imitar o som das flautas de bico, mas a inveja brilhava às vezes em seus olhares. Cada uma sonhava em superar a outra, em brilhar aos olhos dos nobres assistentes. E, no entanto, por trás dessa rivalidade, nasceu um vínculo indizível, baseado na compreensão compartilhada do peso de sua herança e da solidão que a sombra do trono suscitava. Os sonhos de Cleópatra, imersos na escuridão de seus lençóis perfumados, eram povoados por figuras míticas: Ísis estendendo suas asas protetoras, Osíris brandindo a foice da justiça e uma serpente coroada cujos olhos brilhavam como gemas. Às vezes, ela acordava sobressaltada, o coração acelerado, levando aos lábios a lembrança vaga de um aviso divino. Nesses sonhos, o Nilo tornava-se um espelho líquido que alternava reflexos de paz e tempestade, anunciando em silêncio as provações vindouras. Então veio a carícia de um primeiro despertar ao sentimento amoroso. Durante uma cerimônia nas margens do rio, ela cruzou o olhar de um jovem nobre etrusco, membro de uma missão diplomática que veio negociar o comércio de vinho e azeite. Seu sorriso discreto, mas sincero, acendeu nela um calor novo. Suas trocas eram feitas com gestos comedidos e palavras escolhidas, mesclando o latim patrício e o grego elegante, até que Leandre, o nobre, lhe ofereceu uma pulseira trançada de ouro e lápis-lazuli, símbolo de um laço frágil, mas vibrante. Pela primeira vez, a princesa sentiu a doçura e a dor da paixão nascente,
destinada à discrição imposta por seu posto. Assim se completava sua iniciação na arte do mundo, uma alquimia sutil de saber, lenda e emoção. Na sombra dos palácios, Cleópatra aprendia a lidar com o frágil equilíbrio do poder e do coração, forjando em segredo a maturidade de uma soberana que um dia saberia dobrar a história à sua vontade. As primeiras brasas de sua ambição despertavam suavemente, prontas para incendiar o mundo quando chegasse a hora da coroa. Capítulo 2 Coroas e Conspirações. Parte 1 Ascensão ao trono. Os ventos do deserto invadiam os corredores do Palácio de Alexandria, carregando um cortejo de poeira e murmúrios. As primeiras chamas da aurora tocavam a silhueta maciça do farol, enquanto a cidade despertava sob um céu de aço. Na sala do trono, as colunas coríntias, entrelaçadas com glípticos de bronze, projetavam sombras dançantes sobre o pavimento de mármore negro. Ali, reunidos em um silêncio carregado de tensão, os dignitários macedônios subiam os degraus sagrados. Sacerdotes envoltos em branco, generais com armaduras ornadas de hieróglifos, embaixadores de reinos distantes. Todos aguardavam um momento fatídico em que a herdeira de Ptolomeu XII, com apenas 16 anos, tomaria assento no trono ancestral. Desde a noite anterior, a morte do rei havia sido selada como um segredo sussurrado na penumbra dos alcovos. Uma doença fulminante, talvez um envenenamento tramado pelos inimigos da corte. Os médicos gregos, com olhares evasivos, tentaram mascarar a verdade, lançando sobre as bandeiras um véu de discrição. Mas o povo, abrigado em suas casas térreas de tijolos cozidos, pressentia a angústia. Os garimpeiros do porto, inclinados sobre o silêncio do Nilo, viam apagar-se nas águas o brilho das lanternas e compreendiam que o frágil equilíbrio do Egito havia vacilado. No coração da sala, o imenso trono de sicômoro polido, incrustado com lápis lazuli e ouro, parecia aguardar seu reinado. Os braços, esculpidos em forma de esfinges graciosas, guardavam a promessa de uma soberania ao mesmo tempo temível e sensual. Acima, um dossel de brocado púrpura, bordado com motivos solares, deixava filtrar os primeiros raios do sol nascente. Nesse claro escuro, a silhueta esguia de Cleópatra destacava-se. Seu vestido de casca de papiro, tecido com prata, abraçava sua cintura fina, enquanto seu diadema, cravejado de granadas e pérolas, capturava a luz para devolver lá em centelhas incandescentes. O grande sacerdote Psenon, com a voz grave e lenta, declarou a abertura da Assembleia Sagrada. Os uivos distantes dos chacais, ressoando na baía, acompanhavam cada sílaba, como se sublinhassem a gravidade do momento. Fitas de fumaça de incenso de ouro elevaram-se, desenhando no ar volutas em forma de serpente, símbolo de proteção divina. Naquele instante, Cleópatra avançou um passo, fazendo oscilar as pérolas de sua coifa em um ritmo imperceptível. Cada movimento parecia calculado, impregnado da confiança e da força interior que ela forjara ao longo de sua juventude. Ó Cleópatra, filha de Ísis e de Sebeque, herdeira dos Ptolomeus, proclamou o sacerdote, recebe o cetro de teus antepassados e que Ra, Osíris e Horus gravem teu nome na eternidade. Ele estendeu a ela um bastão de ébano, encimado por um escaravelho de ouro, e uma coroa lunar cravejada de esmeraldas. O silêncio caiu,
mais pesado que o granito, até o suspiro contido dos embaixadores. Então, com a mão firme, ela agarrou os símbolos reais. Um arrepio percorreu a assembleia, como se a própria pedra reconhecesse nela a legitimidade do poder. Os tambores sagrados ressoaram, respondendo à prece dos sacerdotes, enquanto um coro de vozes femininas entoava um hino ancestral. As palavras, incompreensíveis para muitos, murmuravam a gênese dos mundos e a união dos contrários, a alta terra da Grécia e o Baixo Egito, a água fértil do Nilo e o fogo ardente do deserto. A cada refrão, a jovem rainha fechou os olhos e deixou ressoar em si essa conexão mística, até sentir seu peito vibrar como o ventre de um grande tambor divino. Por trás das portas fechadas, os complôs esboçavam-se na penumbra. O general Gabínio, cuja lealdade oscilava entre Alexandria e Roma, trocava palavras em voz baixa com Potino, regente não oficial e mestre dos cofres reais. Seus sussurros evocavam o envio de mensageiros a Otávio e Marco Antônio, como se quisessem enterrar a influência romana nas intrigas egípcias. Mas ninguém ousava trair abertamente a soberana. Tamanha era a autoridade que sua presença irradiava. Quando ela reabriu os olhos, Cleópatra percorreu a sala do trono, varrendo o ambiente com seus olhos escuros. Cada convidado sentiu seu olhar roçar sua consciência, como um oráculo sondando as almas. Um movimento percorreu a multidão. Os barões meridionais, orgulhosos de suas linhagens núbias, inclinaram a cabeça, enquanto os notáveis de Mênfis, preocupados em preservar a ordem antiga, fizeram o mesmo, marcando unidade e respeito. Ela pronunciou então as primeiras palavras de seu reinado em um grego solene, traduzido pelos escribas em demótico para o povo. Juro preservar a harmonia do Nilo, defender a tradição dos deuses e assegurar a prosperidade de cada cidadão, do mais humilde pescador ao mais orgulhoso faraó. Sua voz, grave e comedida, ressoou na sala como uma promessa de equilíbrio, mas deixava transparecer uma chama viva, pronta para incendiar as resistências. Ao final da cerimônia, o povo de Alexandria reuniu-se diante das varandas do palácio. As ondas humanas, envoltas em tecidos coloridos, brandiam ramos de papiro e oliveira, símbolos de paz e vitória. Os cânticos elevaram-se, misturando o copta ancestral aos tons gregos, como um eco do passado e uma celebração do futuro. Cleópatra, postada sobre o mármore, respondeu a essa aclamação com um gesto calmo, uma lenta elevação da mão, concedendo sua benevolência à multidão em delírio. Contudo, na sombra dos pórticos, os emissários romanos observavam em silêncio. Sabiam que essa ascensão não era apenas uma transferência de poder, mas a abertura de um novo capítulo na luta de influência entre o Egito e a República. Um olhar bastou. Antônio, de testa larga e barba negra, notou cada detalhe. Otávio, mais discreto, gravou a imagem de uma rainha jovem e determinada. Suas ambições agora se jogariam na corte, em banquetes diplomáticos e alianças secretas. Quando o sol atingiu seu zênite, a primeira audiência real foi aberta. Conselhos de guerra, negociações comerciais e julgamentos de direito consuetudinário marcariam os primeiros meses de seu reinado. Mas naquele instante, enquanto o clamor se dissipava e as colunas recuperavam seu silêncio, um sopro percorreu o trono, o de uma soberana pronta a desafiar a história, a compor com deuses e imperadores e a fazer do Egito o relicário de sua lenda.
Assim se completou a ascensão de Cleópatra ao trono, um prólogo impregnado de mistério e majestade, anunciando alianças frágeis, traições sutis e paixões ardentes que logo incendiariam o Mediterrâneo. Parte 2. Os Jogos do Poder. Após o fervor da ascensão, o palácio mergulhou em uma atmosfera mais suave, onde cada corredor se tornava um campo de manobras silenciosas. Cleópatra deslizava entre as colunas imaculadas, vestida com uma túnica de linho azul claro, enquanto seus conselheiros a seguiam à distância, examinando qualquer sinal de fadiga ou hesitação. No grande peristilo, as bacias espelhavam a luz crua do dia e os nenúfares flutuavam como mensagens codificadas. O branco pela paz, o rosa pela paixão, o púrpura pela autoridade. Desde a manhã, ela recebia, um após o outro, os governadores das províncias. O sátrapa de Cirenaica, velado pela preocupação, pleiteava uma taxa portuária reduzida. O estratego de Chipre negociava a remilitarização da ilha, e os representantes das cidades gregas da costa contestavam o crescente domínio dos mercadores romanos sobre os armazéns de azeite e vinho. Cleópatra os ouvia em silêncio, os dedos roçando a borda cinzelada de seu cetro. Quando falava, sua voz, profunda e serena, pesava cada palavra. Às vezes um sorriso malicioso, às vezes um franzir de sobrancelhas, bastava para lembrar o equilíbrio de poder. Na sala dos mapas, um vasto painel de madeira cobria a parede do fundo. Representava o Mediterrâneo, salpicado de cidades-estado, ilhas disputadas e inimigos potenciais. Ao seu lado, o secretário Epêneto ajustava suas tabuletas de cera, pronto para registrar cada linha da próxima diretiva, fortificar os portos de Berenice, lançar uma expedição de reconhecimento ao sul da Núbia, autorizar um comboio de navios a contornar Creta para evitar a vigilância romana. Quando Cleópatra apontava um traço de pena, um arrepio percorria a sala. Era um ato de vontade, a assinatura de uma estratégia meticulosamente planejada. Para consolidar sua autoridade, ela improvisou um banquete privado no coração do palácio, reunindo 80 membros influentes da corte, sátrapas, generais, sacerdotes e mercadores. As mesas dispostas em U vergavam sob taças de vinho temperado, pratos de peixe marinado, em óleo de cedro e cestas de frutas exóticas. As tochas nas paredes de vidro azul projetavam uma luz quente, enquanto um quarteto de liras entoava uma melodia melancólica tirada dos cânticos eleusinos. Cleópatra, sentada ao centro, sorvia lentamente um hidromel perfumado com flor de laranjeira, observando as alianças nascentes. À sua direita, o general Ganimedes, herói das campanhas núbias, conversava com o embaixador da Índia sob o segredo de um pacto com o imperador Elefantino para o fornecimento de marfim e ébano. À sua esquerda, Potino, o regente, mencionava em particular empréstimos bancários contratados com cidades sírias. Apresentados como exemplo de prudência financeira, os sacerdotes de Consul invocavam a lua para garantir proteção noturna, enquanto os filósofos de Alexandria discutiam a nocividade dos mármores importados de Paros. Nessa dança diplomática, cada sorriso e cada aceno carregava um subtexto político. Entre duas mordidas de tâmaras cristalizadas, Cleópatra levantava-se às vezes, percorrendo a sala com passos leves. Seus passos faziam o piso estalar, um lembrete sutil de que era ela quem ditava o ritmo.
Um convidado ousou sugerir: Majestade, enviar um emissário a Rhodes para garantir a lealdade dos marinheiros. Ela acenou com a cabeça, convidando o interlocutor a continuar. Quando alguém sugeriu buscar o apoio de Cícero, ela deixou escapar um riso suavemente zombeteiro. Por que mendigar a amizade daqueles que já temem minha sombra? Os rostos se contraíram. O aviso era claro, mas por trás da fachada do banquete, a sombra de Roma pairava. Espiões galopavam pelas estradas costeiras, relatando cada troca aos seus mestres. Os navios da 14ª Legião, ancorados em Pselchis, vigiavam cada cargueiro de madeira de cedro útil para a construção de galés. E nas alcovas do palácio, Gabínio preparava uma missiva para Marco Antônio, propor a aliança de Arsínoe, a jovem irmã da rainha, em troca do reconhecimento do poder ptolomaico em Chipre. Na aurora seguinte, Cleópatra convocou seus íntimos à Câmara das Esmeraldas, um santuário privado onde as paredes de pedra verde proporcionavam um vertigo tranquilizante. Lá, ela expôs seu plano: firmar um tratado com os piratas cretenses para hostilizar os comboios romanos, enquanto lançava uma série de apresentações teatrais, celebrando o esplendor de Alexandria e seu papel como encruzilhada cultural. Os risos leves que ecoaram foram subitamente temperados pela gravidade de seu olhar. Esses jogos de poder, explicou, não são apenas uma disputa verbal. São a chave da nossa sobrevivência. Nesse murmúrio aveludado, todos compreenderam que a jovem rainha aprendera a desarmar as armadilhas da diplomacia, a manejar o ouro como uma arma e a usar a astúcia como um escudo. O Nilo, lá embaixo, fluía impassível, pronto para irrigar os campos da vitória ou arrastar os construtores em suas águas caprichosas. E no silêncio aveludado do palácio, mal se ouviam os ecos abafados das carruagens correndo para as embaixadas, sinalizando a continuidade de uma guerra surda, onde impérios e suas marionetes se enfrentavam. Assim se jogava, nos corredores da rainha, a primeira parte de um torneio impiedoso, onde cada aliado podia se tornar inimigo e cada sorriso uma possível traição. Cleópatra, longe dos fastos cerimoniais, moldava o destino do Egito com a ponta de sua vontade, pronta a transformar os jogos de poder em uma sinfonia dominada. Parte 3. A aliada romana. O sol de outubro se punha em Alexandria, derramando um poente dourado e púrpura sobre os telhados de telhas vitrificadas e o labirinto dos cais. No porto, as águas do Lete, corrente paralela ao Nilo, batiam contra o casco de uma frota romana com velas pesadas de sal. O ar, carregado de borrifos e especiarias, trazia o ronco surdo das galés ancoradas, prontas para desembarcar o poder de Roma. Cleópatra, envolta em um manto de seda branca bordado com fios de prata, aguardava na varanda do palácio, o olhar fixo no horizonte, onde se desenhava a proa de um navio mais alto e majestoso que os outros, o de Caio Júlio César. Quando a chalupa se aproximou sob os arcos esculpidos do aqueduto, seu capitão chamou o nome da rainha com uma voz rouca e solene. Cleópatra, cercada por seus guardas com armaduras delicadamente cinzeladas, desceu as escadas de mármore em silêncio, cada passo ressoando como um decreto mudo. As cordas gemeram sob a tensão, enquanto um perfume potente de incenso e mirra escapava do palácio para envolver o visitante. No cais, ela enfrentou o general romano. O corpo musculoso sob a toga, a barba cuidadosamente aparada,
os olhos penetrantes buscando uma verdade em seu olhar sombrio. Suas mãos se roçaram primeiro, hesitantes, antes de se apertarem em um aperto firme e respeitoso. Seu nome, pronunciado em grego com uma tessitura grave, ressoou como uma invocação de feitiços. Sou Cleópatra, disse ela, rainha dos reis e senhora do Nilo. César inclinou a cabeça, como diante de um oráculo vivo. O vento se ergueu, projetando nas águas ondulações prateadas. Um íbi solitário passou rente ao cais, mensageiro andrógeno de Ísis, prenunciando uma união que desafiaria as ordens do mundo. Eles subiram lado a lado para os salões suntuosos do palácio. As cortinas púrpura absorviam a luz das lâmpadas a óleo, enquanto os mosaicos brilhavam com centelhas de vidro e pedra semipreciosa. Ao redor deles, o coro abafado de seus conselheiros misturava línguas. Tradutores gregos, secretários egípcios e lictores romanos trocavam olhares nervosos. Cleópatra fez um sinal para afastar os conselheiros, impondo um círculo íntimo. O silêncio caiu, pesado de implicações, fixado pelo crepitar das tochas e o tremor das cortinas pesadas. Com um gesto comedido, ela apontou para uma mesa baixa, onde repousava uma bandeja de marfim, incrustada de lápis-lazuli, taças de vinho aromático, tâmaras pretas prensadas e mel temperado. Ela convidou César a provar, observando a tensão perlar em seus traços, enquanto ele levava o fruto aos lábios. Cada gota deste vinho, murmurou ela, atravessou os pomares de Enas. Cada tâmara, o segredo dos oásis de Siwa. Para caminhar ao meu lado, precisarás compreender a pátria desses sabores. Ele, romano obstinado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No relicário do palácio, Cleópatra tecia um pacto de sentidos e sensibilidade. Suas discussões logo derivaram para o campo de batalha, a questão das dívidas contraídas por Ptolomeu XII com a República e o frágil equilíbrio das legiões pós-Farsália. A voz de César, incisiva e metódica, ecoava contra as paredes de ônix. Venho propor uma aliança, explicou, não como mestre, mas como parceiro. Roma te reconhecerá como rainha legítima se consentires em abandonar tuas dívidas e oferecer suprimentos às guarnições do Oriente. Cleópatra inclinou a cabeça, seu olhar brilhando com uma luz feroz. Meus soldados cuidarão dos celeiros do reino, meus navios abrirão tuas rotas marítimas. Mas lembra-te, general, não sou vassala nem amiga comprada. Minha lealdade é conquistada, merecida e preservada pela honra. Um silêncio sagrado acolheu essas palavras. As tochas vacilaram, projetando sombras móveis em seus rostos, como se os próprios deuses hesitassem em decidir. Então, César esboçou um sorriso de canto, revelando o brilho de uma nova confiança. Que os deuses do Egito e de Roma selam este pacto, respondeu. Tu, a rainha filósofa, eu, o general estadista. Juntos, escreveremos o futuro do Mediterrâneo. No momento em que suas mãos se uniram pela segunda vez, o eco distante de um sistro ressoou na sala ao lado. Os sacerdotes iniciaram um ritual em honra a Ísis e Júpiter, mesclando as percussões metálicas do pandeiro à profundidade do corno romano. O som cresceu, espalhou-se pelas galerias, alcançando as colunas do grande átrio e os telhados e ruelas. O povo, inclinado sobre as muralhas, julgou reconhecer o som de uma nova era. Antes que a noite se aprofundasse, Cleópatra guiou César até a varanda com vista para o farol. Lá a chama sagrada tremulava no topo da torre,
direcionando seus fogos para o alto mar. O vento do largo levantava seus cabelos como uma auréola, e o mar atraía suas promessas ao infinito. Ela pousou a mão em seu braço, pronunciando uma invocação em voz baixa. Que esta luz guie nossos passos e que o Nilo cante ao nosso lado. No reflexo das águas, eles viram suas silhuetas se alongarem, mescladas como duas sombras unidas. Quando César partiu para Roma, escoltado por galés leves, Cleópatra permaneceu por um longo tempo contemplando o Mar Negro, onde as silhuetas dos navios se dissolviam. Ela sabia que a aliança romana lhe conferia um poder sem precedentes, mas também colocava seu país sob o olhar inquisidor da República. As estrelas acenderam-se uma a uma no céu de tinta, e contava-se que, naquela noite, Ísis e Vesta sussurraram juntas, decidindo o destino dos homens. No sopro do Zéfiro, o destino iniciava seu maior capítulo, misturando traição, paixão e ambição no palco vivo do mundo antigo. Capítulo 3. Amores e Tempestades. Parte 1. A paixão de César. As lâmpadas a óleo lançavam seus reflexos nas bacias de mármore do Palácio Real, desenhando nas paredes arabescos vacilantes que pareciam dançar ao ritmo dos batimentos do coração de Cleópatra. Naquela noite, a rainha esperava César na galeria das colunas negras, onde cada capitel esculpido exibia a imagem de um falcão, símbolo do deus Horus, e de um loureiro, homenagem a Júpiter. Os aromas de incenso de cedro e mirra giravam no ar, misturados ao perfume mais discreto de sua própria cabeleira, infusa de rosa e jasmim. Quando a grande porta se abriu, um sopro percorreu o longo corredor. César entrou, envolto em uma toga púrpura bordada de escarlate, o passo seguro, os olhos brilhando com uma luz ao mesmo tempo curiosa e admirativa, a luz dos archotes. Seu rosto assumia outra dimensão. A estatura de conquistador transformava-se, sob aquela luz íntima, em traços mais vulneráveis, quase de um artista contemplando sua musa. Cleópatra, drapejada em um vestido de prata bordado com fios de ouro, estava apoiada contra uma coluna. Seu olhar o acolheu como uma tempestade que se pressente antes de explodir. Sem uma palavra, eles começaram a caminhar lado a lado pelo corredor. Sob seus pés, os mosaicos de pedras policromadas narravam cenas de batalhas e banquetes, e cada figura, cada tessela, parecia vibrar sob a intensidade do silêncio que crescia entre eles. Apenas se ouvia a respiração comedida de ambos e o roçar leve dos tecidos. Na penumbra, um grupo de servos prendia a respiração, como se a menor intrusão pudesse quebrar a frágil alquimia. Ao chegarem a uma varanda, descobriram o mar agitado por um sopro de siroco. As ondas quebravam em cristas de espuma fosforescente, enquanto a espuma deslizava contra os pilares do farol de Alexandria, reluzindo com reflexos dentados. Cleópatra apoiou-se na balaustrada de pedra, estendeu a mão e deixou cair uma folha de papiro branca no vazio. Ela observou o vento levar lá, louca de uma alegria indizível. César colocou sua mão sobre a dela, envolvente e suave. Tua confiança me leva muito além das minhas legiões, murmurou. Suas palavras sussurradas tinham a força de juramentos antigos. Ele contou a memória de Roma, a vitória de Farsália, o peso de seus anos e conquistas. Cleópatra, por sua vez, evocou os jardins suspensos de Alexandria, a sabedoria de Hermes Trismegisto e os presságios que lia nas estrelas.
Ela falava de seu povo, do amor que lhe dedicava, do medo de trair sua terra ao amar um estrangeiro. A cada confissão, seus rostos se aproximavam, e o ar, saturado de sal e incenso, vibrava com uma tensão elétrica. Quando César a contemplou, surpreendeu um brilho novo em seus olhos, a chama de uma soberana apaixonada, pronta a selar um pacto de carne e alma. Ele a atraiu suavemente contra si. O calor de seu corpo a fez estremecer como uma folha sob a brisa noturna. Seus lábios se roçaram, hesitantes, antes de se unirem em um beijo ao mesmo tempo terno e ardente, semelhante ao encontro do deserto com o fogo sagrado de Hefesto. Ao redor deles, a sombra das colunas se esticava, como gigantes silenciosos diante do prodígio de sua união. Eles permaneceram abraçados, embalados pelo murmúrio do mar e o canto distante das sereias do Lete, convictos de que o mundo poderia desabar ao seu redor. Nada importava mais que aquele instante de eternidade. Em um gesto quase cerimonial, Cleópatra retirou o colar de pérolas que usava, deslizando-o de seu pescoço para depositá-lo entre suas mãos unidas. As pérolas rolaram, capturando a luz das lâmpadas. Ela murmurou: "Eis meu reino." Então, deslizando a mão em sua toga, César tirou um anel de bronze gravado com a águia romana. Ele o colocou no dedo da rainha. "E eis meu juramento." Pouco importavam os complôs que fervilhavam nas salas do poder, os mensageiros aflitos correndo para Roma, as correntes de ouro tecidas pela ambição sob o firmamento de Alexandria. Dois soberanos selavam uma aliança mais poderosa que todas as leis humanas: a do amor, feita de paixão, estratégias conjuntas e promessas sussurradas ao ouvido dos deuses. Eles retornaram à galeria, seus passos agora mais leves, como se carregados por uma nova embriaguez. Atrás deles, um escravo apagou as lâmpadas, mergulhando o palácio na escuridão aveludada, onde apenas persistiam o perfume da mirra e o eco flutuante de suas vozes. César roçou a bochecha de Cleópatra. "Que as estrelas testemunhem", disse ele. Ela lhe ofereceu seu sorriso mais secreto, e, enquanto a aurora começava a tingir as nuvens de rosa, eles desapareceram nos aposentos reais, onde a paixão logo seria escrita em páginas invisíveis, destinadas a desafiar o tempo. Parte 2. As sombras de Roma. Os dobras de um véu de ônix caíam sobre a câmara de Cleópatra, enquanto a lua cheia lançava seus raios prateados através das persianas cinzeladas. Além das grossas paredes do palácio, o Nilo deslizava em silêncio, carregando os ecos distantes de um mundo que a rainha começava a temer. Os correios romanos, enviados de Roma e interceptados por seus espiões, traziam notícias pesadas de traição. A República, sob o olhar inquieto do Senado, preocupava-se com a crescente influência de César no Oriente. Os corredores de Alexandria, outrora vivos com o tumulto das festas e prosas diplomáticas, eram agora percorridos por sombras furtivas, ecos distantes de complôs tramados a milhares de quilômetros. No coração da cidade eterna, o fórum ressoava com debates inflamados. Cássio, com a voz cortante, exigia a morte do estrangeiro que se tornara mestre dos destinos romanos. Bruto, mais reservado, temia pela paz civil, consciente de que qualquer ato de violência seria uma confissão de impotência. As estelas de mármore conviviam com estátuas de Césares vitoriosos.
e o vento mediterrâneo parecia carregar o murmúrio dos conspiradores, deslizando entre as colunas coríntias como um veneno lento. Nas tavernas, falava-se em voz baixa sobre o retorno de César a Roma, as entradas triunfais que ele preparava e a onipresença de sua toga púrpura entre os degraus do Capitólio. Cleoeupatra, instalada em seu gabinete de jade, segurava um rolo de papiro selado com o selo de Pompeu. Ela acariciou delicadamente o selo, consciente de que cada dobra daquela mensagem poderia decidir o destino de seu reino. Às vezes, ela encostava o ouvido na mesa, ouvindo o ranger do papiro desenrolado, como se a mais leve tensão da fibra revelasse um presságio. As tochas de bronze projetavam em seu rosto um jogo de luzes dançantes, dando aos seus traços uma aparência de deusa funesta. Seus olhos, já familiarizados com as intrigas, brilhavam com uma luz vigilante, meio curiosidade, meio desafio. Em um murmúrio, ela convocou seu conselheiro mais próximo, Teódoto, mestre dos arquivos reais. Em segredo, em um peristilo de colunas esguias, eles decifraram juntos as alusões veladas do texto, alianças seladas, dívidas esquecidas e a promessa de uma marcha triunfal de César sobre Roma em desprezo a qualquer laço com o Egito. Enquanto Teódoto transcrevia os nomes dos senadores hostis, um arrepio percorreu o aposento. A sombra de um falcão esculpido no capitel pareceu ganhar vida, suas asas abrindo um espaço de ameaça silenciosa. No entanto, Cleoeupatra não se deixou abalar. Ela ordenou que urnas de incenso de olíbano e estoraque fossem colocadas em cada antecâmara para purificar o ar e evitar que o mal se enraizasse nas mentes. As sacerdotisas de Sekhmet, com véus negros e corações determinados, marcharam em fila, tambores em mãos, evocando a deusa vingadora que destruiria qualquer mão conspiradora. Cada percussão ressoava como o anúncio de uma sentença divina, lembrando a qualquer um que ousasse levantar a mão contra a rainha que os deuses do Egito velavam, implacáveis. Quando o destacamento romano conduzindo os delegados chegou ao palácio, escoltado por lictores com seus feixes hediondos, Cleospatra os recebeu na sala dos mapas. Lá, o teto pintado com constelações parecia abrir uma abóbada celeste onde ela podia ler a trajetória dos astros. Um céu riscado por linhas brancas indicava o caminho da lua, anunciada como cúmplice daqueles que agiam na noite. Os enviados romanos, desconfortáveis, mantiveram o silêncio diante do prestígio de sua anfitriã, enquanto aguardavam a resposta que ela daria às injunções do Senado. Ela ergueu a mão, acariciando o pergaminho com um gesto lento e calculado, e pronunciou palavras mais pesadas que espadas. Respeito à história de Roma e à memória dos seus, disse em latim refinado, mas não posso aceitar que a liberdade do meu povo seja colocada em balança contra vossos interesses. Roma será sempre bem-vinda no Egito, mas sob minha égide, e conforme as leis da terra do Nilo. Cada sílaba parecia cavar um fosso maior entre ela e os ásperos emissários, enquanto os lustres de cristal tremiam, como se abalados por um tremor interior. As portas bateram atrás dos romanos, levando consigo um silêncio de luto. Nos jardins suspensos, as fontes gemiam, e o chapinhar da água nas bacias de pórfiro ressoava como uma onda de choque. Cleópatra, com o olhar fixo nas bacias e nos jasmins noturnos, sentiu a presença de Ísis ao seu lado. Em um sopro, ela murmurou uma prece em copta antigo, implorando a deusa-mãe que lhe concedesse a força para resistir às sombras crescentes. De volta à sua câmara,
As palmeiras trançadas de sua cama fremiam sob o sopro de um vento misterioso. Ela deitou-se, mas mal dormiu. Seus sonhos foram assombrados pelas silhuetas dos conspiradores romanos, esculturas de pedra mais vivas que a natureza, brandindo punhais. Ao amanhecer, os raios de sol filtraram-se pelas cortinas, e ela acordou com a certeza de que precisava agir. Sem hesitação, ordenou a mobilização das galés finas, não para a guerra, mas para transportar emissários a Roma, carregando presentes raros, papiros iluminados, pérolas do deserto líbio e reis crocodilos embalsamados para maravilhar a nobreza. No segredo dos navios suntuosos, uma expedição diplomática se preparava. Mensageiros, carregados de palavras cuidadosamente pesadas, atravessariam o mar para afirmar que o Egito não era um feudo romano, mas um reino soberano. E enquanto as velas se inflavam sob o sopro do levante, Cleo Eueshi-Patra, do topo do farol, contemplava a imensidão líquida, pronta a enviar suas vozes desafiadoras entre os palácios de mármore de Roma. Assim, sob as sombras ameaçadoras da República, a rainha tecia sua teia de diplomacia, astúcia e espetáculo. Ela compreendera que não era a força das legiões que assegurava o equilíbrio dos impérios, mas a força das histórias contadas. Contos de honra, sacrifícios rituais e promessas gravadas no coração dos homens. E no silêncio vibrante do palácio, dizia-se que cada chama de tocha carregava uma mensagem codificada, pronta a iluminar o caminho de uma soberana determinada a fazer do Egito não uma presa, mas a chama viva que consumiria as ilusões daqueles que a julgassem submissa. Parte 3. O abraço de Antônio. Quando os sarcófagos de Alexandria revelaram seus segredos milenares aos espíritos curiosos, o tempo pareceu suspender-se. Uma frota imponente, com velas negras bordadas de ouro, deslizou pelas águas tranquilas do Nilo, trazendo à cidade um dos 3 triunviros de Roma, Marco Antônio, rosto curtido pela poeira das campanhas do Oriente, braços nus polidos pelo esforço, pomba e raio ao mesmo tempo. À sua aproximação, as águas reluziam, capturando os reflexos do palácio, como se anunciassem um encontro que desafiaria a história. Antônio desembarcou no cais, escoltado por sua guarda pretoriana. Sob o dócil de pergaminhos bordados, Cleoetiopatra o aguardava, paramentada com uma túnica púrpura bordada com motivos chalhobes, suas tranças elevadas em uma coifa complexa que evocava os entrelaços de uma serpente sagrada. O vento, carregado de especiarias e umidade, brincava com seus véus, e o aroma inebriante do lótus flutuava ao seu redor. Quando seus olhares se cruzaram, parecia que 2 mundos colidiam e se fundiam ao mesmo tempo. Eles se saudaram sem palavras, em uma linguagem mais antiga que todas as diplomacias. Antônio retirou seu manto de lã de ovelha, colocou-o sobre os ombros da rainha, como quem deposita um juramento no altar dos deuses. Ela pousou a mão em seu antebraço e murmurou, em um grego delicado: "Se bem-vindo à tua morada, onde cada pedra carrega a sombra dos faraós." Ele inclinou a cabeça, com a garganta apertada, e respondeu em latim: "É ao teu lado, ó Cleoetiopatra, que aprendi o peso do poder e o sabor da liberdade." Eles subiram à varanda superior, onde um banquete suntuoso os esperava. Colunas de mármore rosa sustentavam um teto estrelado, pintado com ouro fino para lembrar o céu de Mênfis, e candelabros de bronze difundiam uma luz quente. Ao redor deles, músicos do Egito e da Síria
uniam-se. Alaúdes etéreos, flautas de cana vibrantes, tambores graves. Seus acordes criavam um tecido sonoro, onde os ecos romanos misturavam-se às modulações orientais, tecendo uma melodia poliglota. Na mesa, os pratos desfilavam em um cortejo majestoso. Pombos assados recheados com tâmaras e amêndoas, arraias grelhadas regadas com óleo de cedro, cachos de uvas pretas sobre folhas de videira e uma taça de vinho temperado com rosa e coentro. Cleoquepatra convidou Antônio a provar uma uva, que ela descascou com a delicadeza de uma sacerdotisa oferecendo um ornamento sagrado. A polpa suculenta explodiu em seus lábios e ele viu naquele gesto simples o símbolo de uma aliança selada na intimidade dos sentidos. Suas conversas, inicialmente cautelosas, logo se inflamaram. Ele falou das legiões exaustas, da ameaça parta que rugia além do Eufrates e das intrigas tramadas em Roma por aqueles que temiam seu poder. Ela respondeu com confidências sobre os templos inexplorados da Núbia, os oráculos do santuário de Siwa, e o poder dos sonhos quando guiados pelo Nilo. A cada palavra, a intensidade de seus olhares cavava um poço de intimidade onde se refletiam tanto a geografia dos impérios quanto a topografia de suas almas. De repente, um estrondo ecoou. As tropas núbias, guardiãs da rainha, alinharam-se na varanda, com alabardas reluzentes e penas de avestruz ao vento, como se lembrassem que aquele momento de êxtase também era um gesto político. Antônio levantou-se, bateu com um punho na mesa e convidou os soldados a admirarem a jovem soberana. Na luz tremulante, cada lâmina brilhou e o eco metálico ressoou nas colunas, sublinhando a porosidade dos sentimentos e dos exércitos. De volta ao lado de Cleopatra, Antônio encostou sua testa na dela. Uma enorme oferenda de vulnerabilidade raramente tolerada nos campos de batalha. Ela fechou os olhos, deixou escorrer uma lágrima silenciosa e então afrouxou os dedos para permitir que ele deslizasse um anel, um círculo de ouro enegrecido pelo fogo, gravado com um monograma de Marco Antônio e sua águia imperial. O gesto, mais que um adorno, era um juramento mudo. Estavam unidos para a eternidade, desafiando céu e terra. Eles adentraram os jardins suspensos, cobertos de jasmim e mandrágora, onde chaminés aromáticas espalhavam uma névoa colorida. As fontes murmuravam em um silêncio aveludado, e o orvalho depositava pérolas erizadas nas folhas. Lá, sob um arco de rosas puras e gladiolos sanguíneos, seus lábios se reencontraram em um beijo longo e profundo, carregado de promessas e fatídicas catástrofes. Cada nota musical parecia pausar para ouvir o compasso de sua união. Cada suspiro contava como uma invocação de amor. Além das muralhas do palácio, Alexandria fervilhava. Dizia-se que os peixes do porto eram mais numerosos, que o céu estava mais azul e que as estátuas antigas vibravam de alegria. Os astrólogos anunciavam em segredo uma rara conjunção de Vênus e Saturno, sinal de que amores cheios de conflitos geram lendas imperecíveis. Antônio, deixando seus dedos deslizarem sobre as pétalas, inclinou-se e sussurrou: que as estrelas guardem zelosamente este pacto, que nossos inimigos tremam diante da força de nossos corações. Quando a noite atingiu seu ápice, eles retornaram à sala do trono. Lá, os sacerdotes nilóticos haviam disposto um altar de pedra branca, ornado com escaravelhos de ouro. Cleoquepatra derramou água sagrada do Nilo.
Antônio depositou um punhado de poeira de Delfos. Os dois elementos se misturaram em um leve borbulhar, provocando um halo azulado, o último ritual de sua união selada por Ísis e Júpiter. Um sistro tilintou, um tambor rugiu, e um corno romano distante ecoou o comentário sagrado vindo do Oriente. Nesse relicário de sons e luzes, suas silhuetas destacavam-se contra o dócil estrelado, duas figuras reais prontas a desafiar o destino. Eles se olharam uma última vez, silenciados pela intensidade de sua paixão. Então, de mãos dadas, afastaram-se para os aposentos privados, onde o eco de seus passos ressoava como um aviso. O amor mais poderoso forja as alianças mais perigosas, e apenas uma rainha poderia tentar definir os limites do coração. Assim terminou o abraço de Antônio, um prelúdio para uma epopeia flamejante, onde o sonho de um Oriente romano nasceu na carne de dois amantes, e onde a sombra dos complôs já começava a desestabilizar as pedras do palácio. O Nilo, nunca domado, levou em suas águas os ecos de seu juramento, pronto a devolver-los um dia, na forma de uma lenda imperial. Capítulo 4 – Crepúsculo e Lenda. Parte 1 – A Guerra dos Impérios. O céu de agosto rasgava-se em relâmpagos brancos quando os postos avançados de Otávio surgiram no horizonte, ultrapassando as colinas áridas de Ácio. Ao amanhecer, o canto distante das címbales e o rolamento grave dos tambores atravessaram as linhas romanas, alinhadas em fileiras cerradas na margem esquerda do Ambrácico. As lanças dos soldados com plumas vermelhas reluziam sob a luz crua, desenhando um mar de pontos escarlates, enquanto nuvens de estandartes estalavam ao vento, carregando o signo augusto, o busto de Otávio cercado por um loureiro de prata. Na margem oposta, as galés egípcias e as tríremes de Antônio, dispostas em um semicírculo protetor, aguardavam a ordem para levantar âncora. Cleópatra estava no convés da Aretusa, sua galé almirante, com uma palmeira esculpida na proa, suas velas negras bordadas com ouro, semelhantes a uma asa de corvo reluzente. Ela observava com seus olhos escuros a formação adversária. Mais de 300 navios, armados com chifres de bronze e catapultas. Ao seu redor, os oficiais do Egito examinavam os mapas náuticos, apontando as embocaduras onde a água doce do Golfo se misturava às correntes violentas do Mar Jônico. Um sopro de siroco, carregado de areia e borrifos, levantou as caudas de seu manto de linho púrpura, como se anunciasse a tempestade. Antônio, envolto em uma toga púrpura manchada de suor, aproximou-se dela. Sua voz, rouca de emoção, ressoou no ar salino. Minha rainha, os ventos são contrários, e os deuses hesitam entre nossos destinos. Osíris ou Júpiter? Quem empunhará a espada da vitória? Acima deles, uma águia mergulhou em direção aos mastros, gritando sua unanimidade sobre as águas. Cleópatra uniu suas mãos guarnecidas de ouro e murmurou um oráculo em copta antigo, que o espírito de Ísis guie nosso primeiro ataque, e que a lua vele suas lágrimas, pois não navegamos apenas por amor, mas pela supremacia dos impérios. O sinal foi dado quando a marra da galé egípcia se rompeu sob a tensão. Um grito de guerra ecoou das fileiras ptolomaicas, misturado ao clamor dos legionários do Oriente fiéis a Antônio. Os navios deslizaram sobre a água como uma matilha de feras famintas.
Os esporões de bronze colidiam contra os cascos adversários em um estardalhaço de faíscas, e as escadas de corda içavam os combatentes inimigos à superfície. Jatos de fogo oleoso, lançados pelas catapultas, acendiam chamas alaranjadas nos convéses de madeira, fazendo surgir incêndios crepitantes que devoravam o mastro até o estai. Em terra, Otávio observava a batalha de uma colina escarpada, seus soldados em ordem de marcha prontos para desembarcar se o confronto marítimo favorecesse Antônio. Ele contemplava aquele desdobramento titânico. As linhas em forma de crescente dos navios claros e escuros entrelaçando-se, semelhantes a dragões disputando o mar. Em sua mão, ele segurava um pergaminho, o discurso que pronunciaria ao Senado, vangloriando a derrota da rainha estrangeira. Por ora, ele deixava o mar decidir seu destino. Na proa da Aretusa, Cleópatra sentiu o balanço brutal, como um cavalo selvagem sacudido sob um cavaleiro inexperiente. Os soldados egípcios, armados com dardos e escudos de bronze, tensionavam seus músculos, enquanto os remadores, batendo em cadência, deixavam seu suor escorrer no mar azul. À altura de uma fragata romana, um som agudo de trombeta cortou o ar. A hora da luta se aproximava. Os arqueiros postados nas gávias dispararam rajadas de flechas flamejantes, traçando no ar rastros incandescentes, enquanto, em resposta, as catapultas romanas lançavam bolas de pedra. O impacto fez tremer as carenas. Gritos de dor, ordens gritadas, misturavam-se ao estrondo surdo das catapultas. Um soldado egípcio, com a coraça fendida por um estilhaço de pedra, desabou nas águas, arrastando o remo e seu remador em um redemoinho negro. Cleópatra conteve a respiração. Ela julgou ouvir a voz de Sobek, o deus crocodilo, rugir sob o casco. Em um gesto determinado, ela ergueu seu gládio ornado com o símbolo da serpente, exortando os marinheiros, pelo Egito, pela glória. Antônio, surgindo no convés de seu navio ligado à Aretusa, levantou uma trombeta de prata, um chamado ao ataque geral. Seus legionários cruzaram o convés, sabres em punho, derrubando os defensores romanos. Seus passos martelavam a madeira em um ritmo de guerra, como um tambor de sacrifício. A fumaça dos incêndios logo invadiu o convés, dissolvendo as silhuetas em sombras dançantes. Nesse caos, Cleópatra e Antônio avançaram lado a lado, cortando a multidão, seu coragem irradiando sob as tochas de óleo. Quando o vento mudou, soprando para o largo e atiçando as chamas, a batalha tomou um rumo decisivo. Os navios romanos, sem visibilidade, recuaram ou colidiram entre si, presos por sua própria linha. Os esporões egípcios, mais ágeis, aproveitaram a desordem para fender os flancos inimigos. Gritos de pânico ecoaram dos convéses romanos, enquanto um fogo grego despejado em chamas intensas consumia os cordames. A Aretusa, intacta, erguia-se no centro de um círculo de navios calcinados, majestosa e invencível. Na margem, Otávio, atônito, contemplava a debacle. Suas legiões, ainda intactas, aguardavam a ordem de marchar, mas ele sabia que a vitória naval de Ácio selaria o destino da guerra. Em um gesto raro, ele inclinou a cabeça em reconhecimento. A rainha estrangeira acabara de triunfar sobre Roma, e no sopro do siroco que carregava os odores de madeira queimada e sal, ele murmurou em voz baixa: Dio, nós voltaremos. O Nilo não abriga eternamente os sonhadores. Enquanto a noite engolia a baía de Ácio,
as galés egípcias retornaram ao porto de Alexandria, arrastando atrás de si as chamas moribundas dos destroços. A rainha, com seu diadema encharcado de suor e poeira, emergiu do tumulto, os olhos brilhando com uma luz profética. Ela fixou o horizonte, onde a crista das ondas desenhava uma linha trêmula. Ela sabia que essa vitória era apenas o início de uma guerra maior, onde magia, mitos e a lei implacável dos homens se entrelaçariam. No silêncio crescente, ouviu-se o eco distante de um sistro ressoando em um templo esquecido, e o riso grave de Ísis pareceu misturar-se ao rugido do mar. Os impérios acabavam de se enfrentar sob a proteção dos deuses, e a história já escrevia um novo capítulo banhado em sangue e chamas. Parte 2. A queda da última faraó. As águas negras da noite envolviam as muralhas de Alexandria quando o rumor da derrota de Ácio alcançou os jardins suspensos. O Nilo, calmo e vasto, parecia prender a respiração sob a abóbada celeste constelada, enquanto a rainha, drapejada em um manto de púrpura escura, caminhava lentamente entre os loureiros perfumados. Ao seu redor, as sacerdotisas de Sekhmet se ocupavam em reacender as lâmpadas fumegantes, como se a deusa vingadora pudesse ainda repelir o inevitável. Mas o ar estava carregado com um odor acre de sangue seco e do fogo dos navios calcinados, memórias ardentes de uma batalha que o Egito havia perdido. Às primeiras luzes da aurora, as galés de Otávio subiram os canais, impondo sua barreira de cascos metálicos diante dos cais. Os esporões de bronze reluziam sob um céu pálido, ameaçadores. Os arqueiros postados nos telhados disparavam flechas flamejantes para intimidar, e os clamores das legiões romanas, martelando as torres de cerco, ressoavam como um sino fúnebre. Os habitantes, encolhidos em suas casas, aguardavam o silêncio, conscientes de que cada instante roubado ao destino aproximava a sombra da submissão. Cleópatra reuniu seus últimos aliados na sala do trono, uma vasta alcova com colunas de sicômoro e baixos relevos evocando vitórias passadas. Ao redor do dócil púrpura, os generais do Oriente e os sátrapas núbios permaneciam erguidos, rostos fechados, à luz vacilante das tochas. A rainha pronunciou com voz grave: "Somos apenas 12.000 almas contra 100.000 legionários, mas nossa terra é a mais antiga das magias, e o Egito não se curvará diante do medo." Seu olhar varreu a sala, inflamando os corações com uma última esperança. No entanto, enquanto as trombetas de guerra romanas rasgavam o ar, a aliança de Antônio desmoronava. Os navios restantes, enredados em redes e destroços, derivavam, vítimas do mar e do vento contrário. O grande general, ferido pela desonra e corroído pela vergonha, retirou-se para os aposentos privados, fugindo dos olhos dos soldados e da piedade gélida de Cleópatra. Sua voz, outrora trovejante, ecoava apenas em alucinações, e ele se abandonou aos tormentos da derrota. Na cidadela, os tambores cessaram de repente, dando lugar ao clangor das armas e aos gritos de ordens. As portas de bronze abriram-se com um estrondo ensurdecedor. As coortes de Otávio invadiram a cidade, formas escuras avançando entre colunas quebradas. Os estandartes romanos flutuavam acima das torres, expulsando as bandeiras ptolomaicas. Cleópatra, contemplando aquela maré humana, sentiu o peso da história desabar sobre seus ombros. Um arrepio percorreu sua espinha, como se o fantasma de Ísis
lhe sussurrasse o fim de um ciclo milenar. Sob a ameaça dos lictores, a rainha retornou ao palácio, seus passos ecoando nas galerias vazias. O mármore liso refletia sua imagem vacilante, um duplo que lembrava seu posto e sua queda. Ela se dirigiu à sala dos retratos, onde os rostos dos Ptolomeus, incrustados com pedras preciosas, a encaravam em silêncio. Em um último ato de desafio, ela arrancou a placa que representava Cleópatra I, selando o presente com um gesto simbólico. A última herdeira rejeitava o jugo do estrangeiro ao custo de sua própria existência. Logo após, a notícia espalhou-se pela cidade. Marco Antônio, encurralado pelo desespero, tirara a própria vida. Ele foi encontrado inanimado, o peito perfurado por sua espada, uma última mensagem traçada com seu sangue no seio de Cleópatra. O sopro do vento dispersou a carta pelo chão frio, onde foi pisoteada pelos guardas romanos. A rainha, informada da tragédia, fechou os olhos por um instante, como se quisesse ancorar a dor em seu coração. Então, sem tremer, ordenou que lhe trouxessem o braseiro de incenso e o rolo de áspide, planta sagrada capaz de levar rei e rainha juntos à morte. Na câmara alta, forrada de veludo negro bordado com ouro, Cleópatra deitou-se em seu leito de púrpura, segurando entre os dedos um pequeno frasco de veneno concentrado. O perfume de lírio misturava-se às volutas de mirra, enquanto a lua desenhava em seus traços uma máscara imóvel, mais bela e terrível que a vida. Quando as portas se abriram, ela não se sobressaltou. Era Carmion, sua fiel amiga, sombria em sua túnica branca, trazendo uma taça de água fresca. Em um sussurro, a rainha murmurou: "Derrama o veneno e fecha minha cabeça se eu hesitar." O objeto deslizou por seus lábios, um traço invisível de destino. O néctar amargo encheu sua boca, queimando sua garganta com um fogo branco. Ela cerrou as pálpebras, um sorriso quase apaziguado roçando seus lábios. Ao seu redor, a penumbra se adensava, como um manto protetor. Os poderes antigos despertavam uma última vez para acompanhar sua descida ao esquecimento. A taça se esvaziou, o sangue se fez lentamente ausente, e a rainha, soberana destronada, deixou este mundo em um sopro silencioso, sob o olhar daqueles que a amavam ou a temiam. Quando os romanos invadiram a câmara, encontraram o corpo imóvel, coroado com um diadema reluzente. Otávio, de pé no umbral, deteve-se impressionado pelo brilho solene daquele cadáver real. "Que ela descanse em paz", murmurou. Anunciou-se que ela seria embalsamada segundo os ritos egípcios e exposta no templo de César, para lembrar aos povos a grandeza e a tragédia de uma rainha que ousou desafiar o império. Mas, no segredo das criptas, os sacerdotes ocultaram o corpo verdadeiro, deixando às gerações futuras apenas a lenda de uma imortal. Assim terminou a vida de Cleópatra, última faraó do Egito, cuja queda selou o fim de um universo onde os deuses caminhavam ao lado dos homens. Sua lenda, tecida de paixão, poder e sacrifício, perdurou no coração dos poetas, assombrando os sonhos de Alexandria e de Roma e fazendo vibrar, para sempre, a memória do Nilo. Parte 3. Os ecos da imortalidade. Após o desaparecimento de Cleópatra, o Egito permaneceu imerso em um silêncio estranho, como se o próprio Nilo prendesse a respiração. As primeiras luzes da aurora mal perfuravam a bruma matinal, depositando nos canais estreitos de Alexandria
um brilho de opala. As barcas deslizavam sem remadores, conduzidas apenas pela corrente, e os pescadores, mudos de emoção, deixavam suas redes se desenrolarem preguiçosamente na água mor. Na cidade, as colunatas do Palácio Real foram desertadas. As salas de aparato, onde outrora ressoavam os passos suaves da rainha, permaneciam congeladas em um silêncio solene. Os mosaicos, cobertos por um leve véu de poeira, ainda brilhavam com suas tecelas multicoloridas, como se lembrassem aos transeuntes o esplendor extinto de um reino. Um gato egípcio, único testemunho da cena, esgueirou-se entre as colunas, seu pelo malhado brilhando na sombra, antes de desaparecer no labirinto dos jardins apagados. Os sacerdotes de Ísis reuniram-se nos arredores do templo principal, envoltos em linho virgem, segurando nas mãos círios de cera de abelha. Sua oração elevou-se em um murmúrio grave, invocações longas e lentas que chamavam a deusa mãe para acolher a alma da última faraó. Volutas de incenso subiram até a abóbada celeste, desenhando no ar espirais fugazes. Cada nota da ladainha parecia inscrever-se na eternidade, como se o próprio tempo se curvasse sob a piedade dos fiéis. No mercado, os balcões permaneciam estranhamente cheios. Frutas exóticas, tecidos reluzentes, joias de ouro e lápis-lazuli. Mas nenhum comprador se aproximava. Os mercadores recebiam os clientes com um gesto lânguido, conscientes de que nada seria mais como antes. As crianças, acostumadas aos gritos alegres das negociações, permaneciam mudas, contemplando a multidão sombria como um sonho partido. Apenas o clamor distante de uma trombeta ressoava, talvez chamando um último tributo, ou saudando uma partida para um mundo invisível. No estádio de Alexandria, onde outrora se desenrolavam corridas de bigas que inflamavam as multidões com a embriaguez do espetáculo, a poeira assentara-se nos degraus vazios. Nenhum carro cortava o ar, nenhum relincho rompia o silêncio. A memória das aclamações passadas desvanecia-se aos poucos. Apenas algumas folhas secas rodopiavam sob a brisa, iniciando uma dança nostálgica ao redor dos arcos de triunfo inanimados. Até os barcos carregados de trigo, que habitualmente levavam sua carga para o interior, permaneciam imóveis no cais. Os moleiros vestidos com túnicas brancas contemplavam o rio, perguntando-se se, doravante, as cheias do Nilo continuariam a nutrir os campos ou se perderiam seu sentido sem o olhar protetor da rainha amada. Alguns afirmavam ouvir, no chapinhar da água, um coro de almas ausentes, como um canto fúnebre misturado ao murmúrio das ondas. Contudo, o Egito não tardaria a renascer de suas cinzas. Os generais romanos, escoltados pela 14ª Legião, tomaram posse do palácio, instalando acampamentos improvisados. Os exércitos, envoltos em tijolos e togas, disputaram o butim real, dispersando os tesouros pelas províncias. Mas, enquanto o poder material mudava de mãos, a essência da soberania ptolomaica deslizava para o mito. Os historiadores de Alexandria, reunidos na grande biblioteca, empreenderam a cópia das obras de Calíxenes, Aristandro e Filomela, preservando cuidadosamente seus relatos da rainha. Os pergaminhos se sucederam, descrevendo seu rosto, seus discursos e seus estratagemas. Os letrados relataram os cantos improvisados nos banquetes, os oráculos ditados à luz dos archotes e as palavras trocadas na varanda do farol. Ao longo das páginas, nasceu uma lenda mais poderosa que o metal dos cetros, a de uma mulher excepcional,
capaz de unir os destinos do Egito e de Roma pela força de seu espírito. Os poetas, inspirados por esse trabalho de memória, compuseram odes em língua egípcia e em grego helênico, glorificando suas alianças, seus amores, suas batalhas e seu triunfo nas ilhas Cíclades. Os versos louvavam sua beleza, mais radiante que um lótus aberto ao nascer do sol, sua voz mais suave que o murmúrio da água nos cais, e seu coragem mais vasto que o leito das cheias do Nilo. Cada estrofe era esculpida como uma oferenda, uma homenagem a Faraó imortal. Na costa, os marinheiros que carregavam as memórias das expedições de Antônio guiaram seus navios para novos portos, contando aos fenícios e cretenses as façanhas da rainha que desafiara Roma. As histórias espalharam-se até as tabernas de Óstia e os banhos do Palatino. Cleópatra, dizia-se, ainda assombrava a chama sagrada do farol, oferecendo seus conselhos aos marinheiros perdidos entre o céu e o mar. Dizia-se também que ela tomava a forma de um íbis prateado, planando sobre os cascos para guiar os navegantes a águas mais seguras. Nos templos do delta, os fiéis depositavam coroas de flores nos altares de Ísis, agradecendo a deusa por tê-la acolhido e suplicando que um dia a unisse ao seu panteão. Procissões silenciosas percorriam os canais, iluminadas por lanternas de vidro pintado, onde se liam nos hieróglifos preces murmuradas na penumbra. Cada lâmpada flutuante carregava um desejo: que a sombra de Cleópatra continuasse a velar pelo reino e a preservar o Egito das tempestades vindouras. Séculos depois, quando o Império Romano começou a desmoronar, dizia-se que a alma da última Ptolomeu ressurgia no murmúrio do Nilo, incitando os rebeldes a resistir e os sábios a meditar sobre o valor do poder. As frescos se apagaram, alguns templos caíram em ruínas, mas a memória da rainha subsistiu nos cantos populares, transmitidos de geração em geração. Assim, os ecos da imortalidade propagavam-se, tecidos na memória dos homens, nos dobras dos pergaminhos e na dança das estrelas. Cleópatra, última faraó, tornou-se uma lenda viva, ressoando nos sonhos dos poetas e nos presságios dos adivinhos. E se alguém a interrogasse, o Egito sempre respondia com o mesmo murmúrio: ela ainda dança nas águas do Nilo e no coração dos povos. Entre os flotes tumultuosos do Nilo e os corredores de mármore de Roma, Cleópatra foi muito mais que uma rainha. Ela encarnou a aliança dos mundos, a fusão do pragmatismo político e da magia sensual dos deuses. Por sua inteligência aguda, seu verbo envolvente e seu coragem indomável, ela soube manejar cetro e sedução como duas lâminas de uma mesma espada, moldando um império onde cultura e poder se respondiam em eco. Seu destino, iluminado por presságios celestes e marcado por paixões lendárias, fez vacilar as grandes potências da antiguidade e reescrever as leis do poder. Por meio de suas alianças com César e Marco Antônio, ela demonstrou que a verdadeira mestria não reside apenas na força das armas, mas na arte de tecer laços, inclusive os do coração, para transcender as fronteiras. Única por sua ascendência grega e sua devoção à alma egípcia, Cleópatra permanece em nossas memórias como a faraó, estrela, cujo brilho sobreviveu à morte. Seu legado, entre grandeza política e mito sedutor, lembra que a história mais bela é aquela onde a audácia de uma mulher pode mudar o curso dos impérios.
Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.